Um ótimo dia, uma saudação a todos os pesquisadores, estudantes, todos aqueles que juntos procuramos conhecer, tentar entender um pouco melhor as escrituras gregas e as escrituras hebraicas, entender e ver se realmente as profecias gregas estão de acordo com as profecias hebraicas. Aqueles que estão passando pela primeira vez no canal, peço que assine o canal, ative o sininho das notificações e, gostando do vídeo, dê o seu joinha, porque ele é muito importante. Hoje nós vamos falar de João o Batista, aquele que foi anunciado juntamente com o nascimento de Jesus, e vamos tentar entender se todas aquelas profecias que foram faladas em relação a ele são verdades. Será que realmente condiz com aquilo que foi falado? E para começar, como nós estamos fazendo um acompanhamento das escrituras gregas, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista apareceu no deserto pregando: é chegado o reino dos céus. Vamos dar só uma paradinha aí. João Batista já pregava que o reino dos céus era chegado. Você vive o reino dos céus hoje? O mundo vive o reino dos céus hoje? Diante de todas as coisas que a gente vê, o mundo está em paz. O mundo vive em paz. O mundo está em harmonia. É uma boa pergunta, mas vamos continuar o texto. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas. Lucas ele vai um pouquinho mais na frente. Lucas ele cita como que Zacarias teve um encontro com aquele anjo. Quando Zacarias estava fazendo a sua função sacerdotal, o anjo apareceu a ele e disse que ele teria um filho, né, que Isabel conceberia, que esse menino seria alegria quando nascesse, seria grande perante o Senhor e que ele também teria uma profecia em cima dele. E no capítulo 1 de Lucas, no versículo 16, ele diz assim: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós vamos analisar essas duas profecias e o que chama atenção já é o seguinte: sempre quando esse anjo anuncia alguma coisa, ele sempre tem que mudar a profecia real. Aqui ele mudou o final da profecia. Eu acredito que Lucas, como o evangelho é grego, não tem nenhum evangelho em hebraico, a não ser cópia em hebraico de um evangelho grego. Lucas ele deveria prestar muita atenção quando ele falasse em profecias a respeito se profecias realmente eram reais aquilo que estava sendo falado, porque às vezes mudar o contexto cria um pretexto. Então vamos analisar o que realmente a profecia hebraica fala sobre isso. Vamos para o livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo de 4 a 6, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés. Interessante, né? Porque o Eterno, quando ele deu a lei a Moisés, ele sempre disse que a lei seria lembrada perpetuamente. Ele sempre diz que a lei seria um fundamento. E o interessante é que o apóstolo, aliás, aquele que a si mesmo se fez apóstolo, porque nem os apóstolos quis fazer ele, o apóstolo chamado Paulo, ele diz que a lei para nada presta. Interessante, né? Deus fala através do seu profeta: lembra-te da lei de Moisés, e um homem que nem é profeta fala que a lei para nada presta. Sempre as escrituras gregas tentam diminuir a lei. Sempre as escrituras gregas tentam rebater aquilo que Deus fez. Será isso uma coisa boa? Mas vamos continuar analisando a profecia. Versículo 4 do capítulo 4 de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, diz o Eterno, a quem ordenei em Horebe estatutos e preceitos para todo Israel.
Eis que vos mandarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Eterno. E ele fará volver o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a desferir sobre esta terra uma destruição completa. Então, Lucas diz que João Batista veio fazer essa conversão do coração dos pais aos filhos, porque ele tem que preparar um povo para o eterno. Mas a profecia diz que essa preparação é para que ele não venha destruir a terra como um todo. Mas vamos analisar o seguinte: Elias, quem foi Elias? Elias foi profeta do Eterno. Elias, a gente sabe muito bem que várias vezes ele desafiou a morte. Elias várias vezes mostrou que ele era profeta. Se eu sou profeta de Deus, que aconteça isso. E o interessante também é que uma vez, junto com os profetas de Baal, ele disse: olha, só eu sobrei de profeta do Senhor. Então Elias, ele sabia quem ele era. Elias tinha certeza e convicção daquele que o tinha chamado. Elias conhecia muito bem a virtude, aquilo que ele tinha. E uma vez chegaram para João Batista, vamos analisar, Evangelho grego de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Será que João sabia do seu papel? O engraçado, interessante, é que será que o pai de João nunca falou para ele que ele deveria ser grande diante do Senhor? Será que o pai de João Batista nunca falou para ele como que foi o encontro com o anjo? Será que o próprio pai de João Batista nunca falou para ele que ele iria na virtude e no espírito de Elias? Mas João Batista diz assim: e este testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Então, sacerdotes e levitas perguntaram a João: quem és tu? João, no versículo 20, confessou e não negou: eu não sou Cristo. Versículo 21, e perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Interessante é que um profeta que havia de vir não sabe quem ele é. Interessante é que aquele que vive numa virtude não sabe quem é ele, não sabe como é, e além do mais, falou que o reino dos céus havia chegado e parece que não chegou. Mas vamos continuar analisando ainda a profecia. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5. No deserto clama uma voz: preparai um caminho para o Eterno, aplanai o ermo, uma estrada para o nosso Deus. Preparai um caminho para o Eterno, porque o Eterno teria que trazer, e ele trará, segundo a profecia, as 12 tribos de Israel de volta a Jerusalém. João Batista preparou esse caminho. Ele disse que o reino dos céus chegou. As 12 tribos estão lá? A gente sabe que não. E ele continua a profecia em Isaías: aplanai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Essa estrada é aonde Deus conduzirá o povo. Conduziu na época de João Batista. Versículo 5. Há de revelar-se a glória do Eterno e a perceberão todas as criaturas, pois assim determinou o Eterno. Todas as criaturas hoje percebem a glória do Eterno? Todas elas? E para finalizar, João Batista, quando ele tinha a incumbência de preparar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eles tivessem um só coração, tivessem uma só comunhão, tivessem um só temor, tivesse ali uma só unidade de fé, para que todos pudessem viver em harmonia, não houvesse mais guerra entre eles. E todas as profecias que Deus fala,
Deus ele diz que no final dos tempos, quando aparecesse o Messias, essa paz ia reinar. Vamos ver isso mais para frente, porque o próprio João falou que aquele que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Vamos analisar. Será que isso aconteceu? O próximo vídeo analisaremos isso. Mas voltando, a Bíblia diz que João Batista teria que converter o coração dos pais aos filhos. Elias, no capítulo 40, Isaías no capítulo 40 diz que Elias fará isso para que o Eterno volte, traga as 12 tribos e reine. João Batista preparou isso dizendo que isso era para Jesus. Será que para que João Batista preparou o coração dos pais aos filhos? Vamos ver o que Jesus, quando ensinou os seus discípulos, e no capítulo 10, o que Jesus falou em relação à família, em relação a essa unidade quando o reino dos céus chegasse? Jesus disse assim no versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Analisamos aquele versículo daquela suposta profecia do anjo grego, quando ele diz que ele seria chamado príncipe da paz. Desse jeito? Isso é um príncipe da paz? Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim, mas vim trazer a espada? Jesus continua, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. João Batista teria que converter o coração dos pais aos filhos para Cristo trazer a dissensão? Fica aí a pergunta. A profecia do Eterno é para isso? Divisão de lares? Assim eu deixo essa pergunta e quero desejar um ótimo dia a todos.